Todos os dias você faz planos, projeta e diz vai dar certo. Na tua cabeça, você imagina como vai ser, você aperfeiçoa esse projeto, dá nome a esse projeto. É tudo tão bem calculado. Mas quando chega a hora de botar em prática, aí você olha e fala assim, mas o que foi mesmo que eu projetei? Parecia ser tão fácil. Parecia que ia dar certo. Eu planejei tão bem. Eu testei os prós, os contras. Foi tudo tão bem arquitetado, mas por que que não deu certo? É tão mais fácil colocar no papel as nossas ideias. É mais fácil rabiscar uma ideia no papel. É mais fácil do que colocar em prática. Talvez você está aí se perguntando por que que nunca nada dá certo? Por que que todos os teus projetos são frustrados? Por que que tudo que você planeja dá errado? Por que que tudo se vai, mesmo antes de começar? Você tem se questionado por que que a mesma ideia que você teve, que você não falou para ninguém, que estava só entre você e Deus, o outro teve a mesma ideia e aconteceu. E você olha ali e diz assim, parece que alguém leu meus pensamentos, parece que alguém copiou a minha ideia, mas como que ele pode ter copiado se eu não falei nada? Como pode que alguém teve a ideia igual a minha e lá deu certo e como que para mim não deu? Querido, você já parou para pensar que se nada tem dado certo, nada daquilo que você planejou tem dado certo, é porque talvez não seja aquilo que Deus preparou para você? Você já parou para pensar que talvez você esteja saindo fora do projeto que Deus tem para você? Talvez realmente seja isso que Deus tenha para você. Mas talvez você não está entrando pela porta certa. Você está fazendo conforme você quer. E não da forma que Deus quer que você faça. As coisas só vão começar a dar certo. E olha só, essa é uma resposta direto do alto para o teu questionamento. Porque Deus, ele não despreza
alguém só porque ele está frustrado, porque ele saiu fora da vontade de Deus, porque ele está fazendo assim, o assado, Deus vai desprezar. Não, queridos, Deus não despreza. Ele sempre está falando, ele sempre está orientando, dando novas direções. Você quer ter sucesso nos teus projetos? Começa a alinhar esses projetos com a vontade do Pai. Começa a obedecer aos direcionamentos que Ele já te deu. Começa a fazer da forma que Ele tem te orientado a fazer. Comece a pedir direcionamento. Quando você coloca Deus adiante de tudo que você vai fazer, quando você coloca nas mãos de Deus tudo aquilo que você pensa em fazer, queridos, não tem como não dar certo. Por muitas vezes, Deus não vai simplesmente frustrar o teu plano, o teu projeto. Não, queridos. Por muitas vezes, Ele vai apenas melhorar. Talvez o que você estava querendo era algo parecido com aquilo que Deus quer para você. Só que por muitas vezes você olha aquilo que Deus mandou você fazer e você diz, mas não é isso que eu quero. Isso parece que está longe daquilo que eu quero. Mas quando você deixa de lado as tuas próprias vontades, o teu querer para fazer aquilo que Deus já te ordenou a fazer, o céu se abre. As portas começam a se abrir, os caminhos a se planarem. Tudo começa a dar certo. Tá na hora de parar de dar murro em ponto de faca. Tá na hora de brigar com a vontade de Deus. Tá na hora de parar de tentar burlar aquilo que Deus já determinou para a tua vida. A palavra nos diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos são mais altos do que os nossos. O que isso quer dizer? Que nada do que você gostaria para você, nenhum dos teus sonhos são maiores do que os sonhos de Deus para você. Se você pudesse ver aquilo que Deus já preparou para você, queridos. Se você conseguisse ver o agir do Senhor para te favorecer. Eu tenho certeza que você já tinha deixado Ele guiar os teus passos. Por que então não parar de resistir? Parar de querer dizer que você sabe o que está fazendo, que é autossuficiente, que quer provar que você consegue, que você não precisa de nada e nem de ninguém, porque você sabe que não é verdade. Se não fosse o Senhor te sustentando, se não fosse o Senhor há muito você já teria perecido. Contudo, você está desobedecendo, saindo fora da vontade dele. Mesmo assim, ele me trouxe aqui para dizer para você, volta, entra pelo caminho, faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Você é instrumento nas mãos de Deus. É através da tua obediência,
É através daquilo que Ele mandou você fazer que as portas vão começar a se abrir. Que Deus vai começar a mover tudo à tua volta. Talvez você entrou nesse vídeo pedindo para Deus falar contigo e talvez não era essa a resposta que você queria. Mas a resposta de Deus para você hoje é: volta. Regressa ao caminho. Torna a fazer aquilo para o qual você foi chamado. Deus não colocou algo nas tuas mãos que seja impossível de fazer. Ele te dá sabedoria, Ele te dá todas as ferramentas que você vai precisar para fazer o que você foi chamado para fazer. E também você não precisa temer o homem, temer aquele que se levanta contra você, não, querido. Porque maior é aquele que está contigo, maior é aquele que te sustenta, aquele que fala contigo nesse momento, através dessa humilde serva, desse alguém que é tão pequeno, que também precisa da misericórdia dele. Mas ele me trouxe aqui para dizer para você que ele se preocupa tanto com o teu futuro, com as tuas frustrações, que ele te orienta a voltar e a fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não há nenhuma outra que seja melhor do que a dele. Quando você fala com um filho, repreendendo ou não deixando ele fazer ou obter algo que não é para o bem dele, e ele se entristece, talvez se revolta contra você, você desiste do teu filho? Ainda mais Deus, que é um pai incomparável. Ele não desiste dos seus. Mas, querido, entenda uma coisa: o tempo está passando e você está perdendo tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, só vão te machucar. Como diz o ditado, o anzol já está no teu nariz. Quanto mais você se debater, mais você vai se machucar. Deixa o mestre te puxar e te colocar no caminho. Aceita a vontade dele para a tua vida. Depois volta aqui para me contar o testemunho. Amém?